Boa noite, escarolas. Tudo bem? Espera só um minutinho. Boa noite, escarolas. Tudo bem? Hoje a gente inicia uma nova forma de live chamada Escarolei. Por que Escarolei? Porque assim como meus convidados, nós somos escarolas. Temos esclerose. Hoje a gente vai conversar com a Agenor Neto. Ele hoje é ultramaratonista. Para quem não sabe, ultramaratona é quem completa mais de 50 quilômetros de corrida. Eu não sei o que é isso, sinceramente, eu não sei. E aí eu vou bater um papo com ele sobre todos os aspectos relacionados à esclerose, e o medo e tudo, o susto do diagnóstico, o tratamento, enfim, todo o tratamento que ele faz hoje, né, e as coisas que a gente divide, né, e eu também, assim como ele, eu busco no esporte a maior sensação de prazer envolvendo aí, apesar de ter esclerose, eu tenho esclerose, mas eu não sou a esclerose, né? E aí eu vou conversar com ele, bater um papo, falar sobre algumas coisas que de repente são importantes para todos. Para mim também é, para ele também é. A gente vai bater um papo muito legal, né? Aprender um pouco mais, a gente sempre tem o que aprender. E aí a gente vai trocar ideia, né? Bater papo realmente, dar risada, enfim. Porque também a esclerose não é um bicho de sete cabeças. Já foi, hoje é menos, ainda bem, que a gente tem tratamento, a gente tem um caminho para seguir, né? Os médicos orientam muito bem. E a gente tem um caminho aí, várias pessoas dividem isso, os conhecimentos, e eu acho que a gente tem muito a acrescentar para todo mundo, né? Assim como a gente precisa sempre acrescentar, a gente também pode dividir o que a gente sabe, de repente algum outro escarola aí também não sabe, né? Então, o escarolei é para isso, né? A gente também tem o escarolando, que vai ser uma conversa com profissionais, com médicos, fisioterapeutas, toda a gama de profissionais envolvidos, né, com o tratamento da esclerose, né? E aí eu acho que é muito legal também, tá? O Neto já está aqui dentro, tô acenando aqui para ele. E, e daqui a pouco eu já vou colocar ele também na live para a gente dividir bastante em relação a isso, tá bom? Espera só um minutinho, eu já coloco. Eu não conheço muito disso, tá bom? Eu sou, eu sou ainda amador nessa parte de lives e tudo mais. Sou convidado para algumas, mas eu realmente não tenho muito aqui de conhecimento em relação a isso. Estou tentando aqui colocar ele. Mas enfim, daqui a pouco ele já entra, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas em relação ao que for, ao que precisar aí de informação, conta com a gente, é só mandar aqui. Acho que vai entrar aí. Acho que tá entrando. Cadê o Neto? Olha ele aí. Noite, E aí, Neto? Tudo bem? tudo. Boa Oi. noite. Boa Fala. noite. E aí, Vou Neto? Tudo começar bem? tudo. Vamos Vou bater um começar a papo enviar uns legal aqui aviões aqui, viu? para todo mundo ficar sabendo aqui da nossa história. Vamos dividir. Isso. Estou começando a Eu vou enviar te uns. fazer um. Oi? Tô começando a enviar uns aviões aqui. Ah, legal, legal.
Eu estava E falando aqui aí, para o pessoal que estiver acompanhando, qualquer pergunta que tiver, coisas do tipo, é só mandando. O que a gente conseguir ler aqui, a gente vai conversando a respeito. Tudo que tiver joia, aqui de informação que puder, a gente vai dividir, com certeza. joia. Eu te falei, né, que aqui é mais emocionante do que a corrida, né? Que a gente fica tenso, né, quando vai fazer a live, Pois né? é, você é o Eu profissional da sei fazer corrida. corrida. Eu vou conversar aqui com você, eu vou começar perguntando um pouco da sua história, né? Sobre a história relacionada à esclerose também, né? Claro, e para que você também divida os seus conhecimentos, sua vivência, né? Então, eu queria saber um pouco de você em relação aonde que você mora, da onde você é, da onde você nasceu. Eu sei, mas nem todo mundo sabe, né? E a sua história um pouquinho aí, conta pra gente. Eu quero agradecer o convite, né? Eu acho que cada dia, né, que a gente está aqui, né, eu falo na telinha, né, é É. um aprendizado não só para mim, né, tá aqui, como eu te falei, não é Uhum. fácil. Nós não somos, né, nenhum Nossa, profissional, mas com o intuito de ajudar outras pessoas, a gente está aqui fazendo e tentando fazer, realizar a nossa parte. verdade. Eu sou de Ilhéus, né? Nasci em Ilhéus. Atualmente eu tenho 48 anos e praticamente eu convivo, né? Nesse mundo, né? Em que estamos, já que eu sou propagandista, trabalho na indústria farmacêutica, eu convivo viajando. Então, mesmo após o diagnóstico, eu continuo fazendo minhas funções. Então, tenho hoje atualmente um filho, né, de 5 anos, sou casado, minha esposa, a guerreira, né? Eu Ana digo Paula. sempre que Dona Paula, ela deu uma saidinha aqui porque eu fiquei com medo de que o som não tivesse bom, então ela foi pegar o fone, mas estou Sim, vendo aqui que tá fluindo bem. E quero aqui, né, agradecer as pessoas que estão entrando, né, amigos e sim. amigas, doutor Fábio, Gerson, Cal e outras pessoas que com certeza vão entrar. Uhum. Então, da minha vida, o que eu poderia aprofundar mais um pouquinho? Como eu falei, nasci em Ilhéus, tenho dois irmãos, Laércio e Cristiane, hoje uma mora próxima à minha cidade. Meus pais, graças a Deus, são vivos ainda e convivem próximos, em cidades próximas, minha mãe em Ilhéus. Posso também falar um pouquinho sobre meu dia a dia, né? Meu dia a dia eu falo assim, eu não praticava esporte, então isso mudou, né? Mas aí se a gente vai, é um assunto que a gente vai puxar Uhum. mais à frente, É, mas seria isso, minha apresentação. tá. Ô Neto, me fala um pouco, vamos já puxar esses outros assuntos aí, puxar um pouco em relação ao teu diagnóstico, como que foi isso, qual que foi o teu estalo para falar, para ir fazer uma ressonância, por onde começou isso e de que forma isso foi, quais foram suas primeiras sensações, né? Eu não falo nem sensações, são os primeiros medos, né? Porque a gente se assusta demais com a coisa e realmente gera um medo gigantesco, né, pra gente. Como que foi? Conta um pouquinho. Só um fato interessante, né? Quando eu fiz a primeira live, e depois surgiram outras, aí eu fui conversar com minha médica e o médico que me acompanha, né? São dois, Hum, e eu questionei ele, mas eu estou sendo convidado em outras lives, o pessoal que já assistiu a primeira, será que vão hum, assistir a segunda? Aí eles falaram o seguinte, foram unânimes, né?
não se preocupe com isso, porque à medida que você vai falando e vai passando para as pessoas, com certeza novas pessoas podem estar agregando coisas boas da sua experiência de vida, né? E quando você me fala aí sobre o diagnóstico, eu tinha uma vida praticamente normal, né? Como eu estou tendo hoje. Uhum. Isso aí foi explicado direito, né? Mas, assim, como eu falei, né? Eu sou propagandista e minha função é fazer visitas médicas. Eu viajo de uma cidade para outra e eu tive 3 surtos, onde os surtos que eu... E eu acho que eu estava tendo alguns sintomas antes disso, né? Tá. Mas Deus, né, colocou a, a medicina, né? Eu falo médico, né, que fez o diagnóstico precoce, é por isso que a gente está aqui, né, É para verdade. trabalhar essas informações e tentar Sim. ajudar outras pessoas. Então, no terceiro surto, que eu perdi todos os movimentos do lado esquerdo do corpo, tive a dupla visão, né, e paralisia facial, foi aonde eu fiquei internado e já o médico já me colocou, né, Uhum. 5 dias de pulsoterapia, mas aquelas sensações anteriores de náuseas, vômitos, eu tive um surto anterior que eu não sabia que era surto, o médico Uhum. comentou, "Ó, Legal. pode ser estresse." Aí o outro falou, ó, você está com labirintite. Então, no terceiro, que o médico, o neuro, estava no hospital, e ele disse, não, você vai começar a pulsoterapia. Comecei, mas sem saber para que O que seria, que né? era, né? É. Isso. Mas lá mesmo no hospital eu fiz a ressonância, né? E após os dias internados, o médico chegou para meus pais e falou que eu estava, né, com um diagnóstico, tudo indicava, né, o G35. E quando nós recebemos, é o que eu disse, né? E aqui tem pessoas recém-diagnosticadas, né? Eu fiz o convite, eu já vi aqui 2, que Uhum. como, como a gente pensa, né? Por que comigo É. está ocorrendo? O mundo acaba, tudo vai ao chão, né? É Assusta aquela demais, sensação, né? aquela sensação que você será inútil o resto da vida e que sua vida acabou ali. Foi aquela Exato. sensação naquele exato momento, É, entendeu? perdeu o E, chão, né? Perde tudo, né? Parece que acabou, a vida acabou ali mesmo, deixa pra lá o resto, esquece tudo e se despede da galera que acabou. Eu também tinha essa sensação, né? De que ali era o começo do fim. Ou o fim mesmo, né? verdade. É. E a gente, assim, fica martirizando, né? Poxa, eu estava caminhando pela manhã, saí de casa, peguei o carro, no meio do caminho passei mal, e agora à tarde eu estou sem andar. Aí fico imaginando, o que será? Porque eu sinceramente, como eu trabalho com medicamentos, né? Eu imaginei, eu estou tendo um AVC, estou tendo um AVC e Exatamente. uma situação muito delicada, porque é, você está naquele pensamento, pô, e AVC, e agora? Eu vou voltar aos movimentos? Uhum. Mas o neuro, né, foi preciso e para a gente ficar mais com um diagnóstico mais preciso, já tinha sido marcado 2 consultas em Salvador, onde quando eu cheguei lá também os 2 neurologistas especialistas em esclerose múltipla, eles confirmaram também. Ah, legal. E qual que foi o teu clique, ô Neto? O teu clique, assim, aquela coisa que às vezes tem no meio da noite, né? A gente tá dormindo, vai lá e tem um clique do que fazer. Para onde que você foi, a hora que você determina.
que eu sei, por isso que a gente conversa assim, né? A gente troca essas ideias, porque eu também estou no mesmo grupo, né? A gente está junto. Esse nicho pequenininho, o nicho do nicho, a gente divide. Isso daí vai ser legal, porque a gente tá no mesmo time, né? Sim. Então, tem um momento que é aquele clique que fala, não, eu vou para cima, não tem dor de cabeça, eu vou fazer acontecer. E aí, meio que eu acho que as pessoas que estão perto da gente e tal devem, em algum momento, devem pensar assim, esse cara tá louco. Esse cara tá pirado, essa esclerose tá deixando doidão, e aí. Mas assim, é um clique, uma determinação que a gente coloca na cabeça de alguma forma e que levou você a chegar a ser esse ultra maratonista que é hoje, né? Então, em que momento que de repente você passou por isso? Bem, eu sempre fui, Violando, disciplinado, né? Sim. Eu, minhas coisas, né? Eu sempre procurei fazer o melhor, independente do que seja, eu sempre busquei, né, realizar. E quando eu recebi o diagnóstico, como eu te falei, que foi um baque, só para você ter ideia, se a gente não tiver bem, é muito difícil, porque à medida que eu recebia a visita no hospital, eu começava a desaguar, né? É por isso que o emocional, né, tem que estar firme e forte. Então, É. chegou o momento que o neuro pediu para que as visitas fossem suspensas naquele momento. E Uhum. passei pelos médicos, onde eles me relataram, ó, não tem cura, né, mas tem tratamento. Na Uhum. época, acho que tinham duas medicações, né, que foram oferecidas para mim, e eu Uhum. optei, né, por uma que a aplicação era menos vezes na semana. Então, Tá. eu busquei, né, é, obedecer, né, ser disciplinado na orientação médica. Foi a primeira parte. A segunda parte foi, né, aceitar a ajuda, né, familiar, porque assim, você faz tudo e de Uhum. repente você não consegue nem pegar um garfo para comer, você não consegue tomar banho sozinho. E tem gente, por incrível que pareça, às vezes não aceita isso. Às vezes se torna uma pessoa de uma forma, eu vou dizer um nome assim, arrogante, né? Que eu não aceito ajuda de ninguém. Mas não, eu aceitei, né? O Uhum. apoio familiar, o apoio dos amigos, e aí Tá. entra a parte fundamental, a fundamental que eu digo a você, a família, né? Foi muito Uhum. importante para mim. E ali começou aquele trabalho, porque o médico, eu perguntei ao médico qual o percentual de recuperação. Ele, ó, eu não Uhum. posso te dizer, você vai começar a medicação e realizar a fisioterapia. É por isso que eu, quando converso com algumas pessoas que são diagnosticadas e me procuram, eu pergunto, você está fazendo o quê? Não, eu estou usando a medicação. Mas a E o pessoa, às que mais? vezes, não está fazendo nenhum tipo de atividade. Eu falo no início a fisioterapia, né? Na tentativa de recuperar os movimentos, eu disse, ó, procure seu médico, veja o que ele vai te orientar nisso aí. E Uhum. é, o estralo, né, foi quando, que não foi, é por isso que eu falo para as pessoas, nada é do dia para a noite, nada é por Uhum. acaso. Eu estava fazendo a uso da medicação, realizei a fisioterapia, minha irmã é fisioterapeuta. Eu digo a ela que eu fui cobaia da faculdade lá. Além da faculdade, como cobaia, eu realizava a fisioterapia particular e fazia em casa também. É, Então, isso aí eu colocava como meta. O que sim, que eu quero hoje? Eu quero buscar a minha recuperação dos movimentos. O que sim. eu ia recuperar, eu não sabia, mas eu ia tentar. É o que eu falo hoje para as pessoas. A gente não pode dizer que eu não vou conseguir, eu vou tentar. Né? Se Uhum. você disser,
eu não vou conseguir sem tentar, não, não existe isso. Então, É. eu fui, né, de forma gradativa, realizando todo o procedimento e fui recuperando. Quando eu recuperei, é aquele negócio, né? Você recuperou, mas eu tinha fadiga, tinha formigamento. Aí você fica de boa. Aí qual é É. o objetivo agora? Estabilizar para não ter surto. Porque Uhum. até dizerem que eu ia morrer em tantos dias, chegaram a falar, né? É mesmo? Que eu não ia lembrar das pessoas de forma frequente, que eu ia morrer com tantos dias ou anos. Então, é, eu fiquei naquele impacto, né? Que será que é isso mesmo? E Uhum. aí entrou em cena, né? Entrou em cena porque o médico, quando eu ia fazer as consultas, ele perguntava: Você está fazendo alguma atividade física? Eu, Sim. doutor, vou começar. Doutor, daqui a uns dias eu começo a fazer atividade física. Ele agendou, ele me chama de agendou, né? Uhum. Procure fazer alguma atividade para fortalecer, né? Sim. E nós temos um amigo, né, eu e minha esposa, que ele já foi propagandista e ele criou um grupo de corridas e tinha Ah, que legal. funcionado. Que legal. E nessa história, né, minha esposa falava assim: você está ganhando um pouquinho de peso. Hum. Aí ela também, eu também tô. Aí ela entrou nessa funcional, entrou no grupo de corrida, né? Uhum. E foi quando ela chegou, né? E falou: Ó, nós ganhamos uma inscrição, uma corrida. Como é que eu vou correr se a gente não está nem treinando, não está nem fazendo a atividade física? Ela, não, a gente vai começar. E esse começar foi andando. Então, eu não Uhum. comecei correndo, né? Uhum. Comecei caminhando com ela, nos melhores. Aí que eu digo, é o horário que você está de melhor, né? Sim. Com o seu bem-estar. Eu não vou estar querer fazer uma atividade com sono, ou cansado, ou com fadiga. Ah, Eu fui sim. procurar naqueles momentos que eu podia, que não atrapalhasse o meu trabalho, né? Em Uhum. companhia com ela, que é agradável se você está com a pessoa, né? E fomos trotando, e depois, isso aí foram 3 meses de antecedência que o nosso colega falou. Me preparei e realizei aí, junto com ela, os 5 quilômetros, 1h10, 1h20. É, hoje eu realizo em 20 minutos, 5 quilômetros, então a diferença aí de 1 hora, né? Sim. Foi esse o estralo, né, de querer, né, buscar, né, uma melhora. Você sabe, Neto, que eu falo em algumas lives também que eu já fiz, principalmente lá com o pessoal da BEM, né? Eles sempre me convidam e tal. Eu sempre falei assim, o mais importante de tudo relacionado à esclerose é o primeiro passo. Não importa do que você vai fazer. Se vai correr, se vai nadar, se vai subir uma montanha, enfim, escalar, não importa. O que Yoga, importa natação, ou ciclismo. simplesmente, ou como você falou, você ficou com o lado esquerdo parado. Paralisado. Então, o que mais importava naquele momento era, de repente, você mexer uma perna. Não correr, não andar, não pular, nem nada. Era mexer a perna. É uma atividade. Para quem não está mexendo, mexer é uma atividade. É diferente, por exemplo, uma paralisia, que aí é uma questão mecânica do corpo e tal, que você fica paralisado. A gente tem uma doença que o cérebro tá com deficiência, mas que isso não impede de você, de repente, fazer alguma atividade, tentar alguma atividade. É o que você falou. É tentar. É simplesmente tentar. Ah, não consegui hoje. Amanhã é outro dia. Daqui um tempo é um outro tempo. É da gente se esforçar, focar naquilo lá e realmente fazer, né? Isso daí a gente divide. Você, por exemplo, você é um cara que partiu para corrida e tudo. Você é maravilhoso nisso, né? Você, cada vez, você está indo mais longe, com outro desempenho, enfim.
Eu tô indo pro lado da natação, eu gosto muito, e eu gosto dessa coisa de repente, fazer uma travessia, e cada vez uma travessia maior, é essa determinação, é colocar sempre um primeiro passo. É o mais importante é sempre um primeiro. Aí depois você faz o segundo, terceiro, e tal. É a recomendação que E, eu faço também pro pessoal. e uma coisa, Viola, o primeiro passo, gente, é você aceitar, né? É, Realizar, né? Porque não é fácil, eu entendo isso aí. E quem está uhum, falando aqui, né? Para vocês que estão assistindo, não é um médico, não é um palestrante, não, somos nós dois aqui, né? Eu e Alan, que uhum, temos, né? uhum. Também, né? O diagnóstico. E Você aí tem o diagnóstico, conta aí, quando que você descobriu? Quando que foi o seu diagnóstico? foi final de 2010, né? Naquela euforia, né, de final de ano, não encontrava Uhum. mais médico, tanto que esses médicos de Salvador que me atenderam, né, perguntou até se eu, o que eu era lá em Ilhéus, porque o que teve de pessoas ligando para eles, né, que pudesse me Pedindo atender, ajuda? eu não, até Legal. perguntando se você é político, É, que eu bom, né? não, é porque as pessoas me conhecem, acho que gostam de mim, então querem meu Que bem, né? bom. Eu queria, inclusive, só abrir um parênteses aí. Minha fisioterapeuta, minha irmã, né? Entrou Ah, aí, minha mãe também. que E legal. o Cristiano que está assistindo a fisioterapeuta, eu Minha esposa agradeço também muito, né? entrou Primeiro a Deus, né? E a ela que me colocou lá na, como eu te falei aí mais cedo, né? Na na corrida, faculdade, né? na corrida. Estou vendo aí também Wagner, né? Que foi assim diagnosticado, Uhum. está me acompanhando também. Então, no final de 2010 eu fui diagnosticado. E aquela coisa, né? Eu digo que tive sorte, assim, deu tudo certo na, na forma com que foi feito. Os surtos aconteceram, o médico diagnosticou, a medicação a gente deu entrada logo, porque eu fico muito preocupado quando eu vejo algumas pessoas onde a burocracia ainda atrapalha, né? Muito, muito. A demora, e tem aí Uhum. alguns medicamentos ainda que não são ainda liberados pelo governo, que a pessoa precisava, não sei como é que vai ficar agora, entrar na justiça, a É. demora de estar recebendo essa medicação para iniciar o uso. Então, eu fui diagnosticado no final do ano, e em fevereiro eu já estava fazendo uso, né, do Rebif, né, o interferon. Uhum. Eu perguntei até recentemente a meu médico, né? Mas doutor, tem outras drogas? Ele, Neto, até brincou comigo, né? Time que está ganhando não se mexe. Então, Verdade, é uma verdade. opção você tem, mas é aquele negócio. Você está bem, né? Você está dando exemplo para outras pessoas, né? E que se algum dia a medicação não estiver fazendo efeito, se você tiver alguma alteração, Aí, vamos seria estudar, né? um fato para a gente pensar, reestudar, Uhum. mudar. Mas são 11 anos, vão fazer 12 anos, né? Fazendo o uso do Rebif. Uhum. Apesar que é agulhada, mas a agulhada também não salva, né? Mas estabiliza a doença, gente. É, Não tem cura, mas estabiliza a doença. Então, é se você verdade. está usando oral, se você está usando infusão, não deixe de usar. É uma coisa aqui que eu quero deixar bem clara, porque às vezes, e fala você, viu, Alan? Já teve momentos de revolta. A gente é ser humano, a gente às vezes pensa assim: ah, eu já usei demais a medicação. Aí se revolta com alguma coisa e quer descontar na medicação. Não é por aí, entendeu? Não, isso é verdade. Olha, eu te falo o seguinte. Bom, eu tive diagnóstico 10 anos depois de você. Eu tive em final de 2020. E aí, realmente foi um baque gigantesco, né? Mas eu falei, bom, deu um clique também nessa coisa de dar um clique na nossa cabeça. Falei, tá bom, vambora, vamos fazer o quê? Tem solução? Não, não tem. Então vambora, velho. Vai fazer. Tem que dar um jeito, né? Da gente ir pra cima de alguma forma, né? E Sim. a medicação, assim, eu nunca fiquei.
revoltado com a medicação, até porque eu não sinto qualquer tipo de problema relacionado à medicação. Eu não tenho dificuldade para tomar infusão, para mim é tranquilo. Se fosse um paralelo, né? Se fosse para fazer pulsoterapia sempre, ia ser um problema, porque para mim não foi legal. Apesar de ficar 5 dias, eu ficava brincando, né? O hospital maravilhoso, eu falo 9 de julho, eu adoro lá, adoro as pessoas, tudo. Foi ótimo. Então, para mim, era um hotel. Eu estava de férias. Fiquei 5 dias de férias lá, porque era muito bem tratado, muito bem atendido. Mas eu não queria de novo. Eu prefiro nunca mais fazer pulsoterapia. E eu já vi postagens de médicos e tudo, né? Tem o Dr. Matheus, até te marquei num post dele lá, Sim. que ele coloca bastante informação, né? Teve gente lá falando, eu não posso fazer pulsoterapia toda hora. Não, né? Tá doido, É, não pode. Pulsoterapia não é assim, não é? Vamos tomar uma cervejinha no bar. É um negócio complicado, é pesado, tudo, não faz bem. Então, são coisas que a gente precisa tomar cuidado, né? De outras, por exemplo, tratamentos médicos alternativos e tudo. Vai no medicação, o médico não está falando para você. Ele não estudou tantos anos lá à toa, né? Especializou em esclerose múltipla à toa. Ele está lá por algum motivo, né? Algum motivo ele tem e realmente dedicou conhecimento. Se você não gosta do médico, tudo bem, você procura um outro especialista também, mas ouça, né? O que que eu sempre falo, relacionado à esclerose é: acredite no seu médico. Você não pode ir contra uma determinação, alguma orientação médica. Fala, não, eu vou fazer por mim. Não, não pode, não é assim. A nossa doença é muito séria. Só que assim, se for tratada, a gente consegue conviver muito bem. Eu queria até isso. te, te perguntar, é, se você fizesse um comparativo do neto antes e depois da esclerose, qual que você prefere? Posso ser sincero? Pode, Para deve. todos, para todos que estão me assistindo aqui, me ouvindo, eu hoje estou melhor do que eu era antes. Aí você pergunta assim, por que, Neto? Eu aprendi a me cuidar mais. Ó, o meu Eu neuro tenho acabou de entrar aqui. quem? O meu neuro, doutor Ah, Antônio, você lembra? o Tony. Ah, então, prazer. Aproveitar aí e agradecer aí a Rebeca, a Márcio, meu colega também. Rebeca, inclusive, tem um filho, né? Tem um outro problema, tipo de doença. Mas, voltando, hoje eu digo a você que eu estou bem melhor, parte mental, parte física, porque eu era sedentário, Alan. Uhum, Eu não praticava nenhum tipo de atividade física, a alimentação não era adequada. Eu tenho hoje 11 anos que eu não bebo refrigerante, uhum, açúcar. Se você me disser assim, tem um suco, vamos falar o quê? Maracujá, limão, eu tomo sem uhum, açúcar. Eu uhum. aprendi. Né? Que a gente fala assim, eu não consigo. Mas é aquele negócio, né? Você não vai chegar e pegar o suco de uma hora para outra. Você vai E trabalhar isso. parar, É né? um trabalho. É. Corpo e mente. Tudo é um Uhum. trabalho. Eu não tenho esse condicionamento hoje, como eu te falei, da noite para o dia. É, Foi um trabalho que foi sendo feito, né? E eu fui me condicionando. Então, esse é isso aí. condicionamento hoje que eu tenho da minha mente, de trabalhar dessa forma, de fazer hoje uma ultramaratona, depois eu vou falar o que, que eu vou fazer ainda daqui a Conta, 15 depois você dias. conta, depois você vai contar. É. Então, é isso que eu falo para as pessoas. Não fique. Eu sei que a dificuldade é grande tamanha, né, de cada um. Cada um, né, tem sua forma de lidar com a esclerose. É Mas verdade. você não se limite,
aquele posicionamento, né, de poxa, Neto é ultramaratonista, aí eu vou chegar até lá. Gente, você não precisa fazer isso, o que eu estou Uhum. fazendo. Ser Não é uma ultramaratonista, competição, né? mas faça, né, a cada dia a sua meta diária. É isso Você aí. ainda aí, né, está repercutindo, né, a Guta, né, é, Isso. foi diagnosticada e o que ela botou lá é uma vitória a cada dia. Então a gente não deve se martirizar, né? É, ah, daqui a 10 dias, como é que eu vou estar? Viva um dia de cada vez. E hoje, como eu falei, 100% melhor do que comparado a antes. É, legal. Que bom. Queria É, eu agradecer aí acho que. a Ugolino Gon, né, que entrou aí. Eu participei, inclusive, domingo, de uma prova É, deles aqui, Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é a Suíça baiana. é verdade, é, você Eu fiz, falou. fiz uma prova aqui deles, né, realizei. Foi curta, mas bem gratificante. Que é aquele negócio, né? Inclusive, queria deixar bem claro que meus treinos é o que? Acima de 10, 15 quilômetros. Mas, ultimamente, para mostrar às pessoas, eu também tenho realizado caminhadas para Hum, mostrar que eu sou normal como outra pessoa qualquer. sim, Eu sim. faço, né, como outras pessoas e aquelas que têm dificuldade, que inclusive não conseguem andar ou movimentar, procure orientação do seu médico, que possa te orientar um profissional de educação física, um fisioterapeuta. Isso. Fisioterapeuta é muito importante, né? Para que você comece. Você falou aí, o primeiro passo é importante. É, é. Eu vou te dizer uma coisa, Neto, contando um pouco da minha história. Logo no começo, eu tive surto, né? Eu enrolava a fala, visão cruzada também. E aí, e eu tinha uma tontura muito forte. Eu e minha esposa, a gente, pandemia, né? Rolando, academia fechada, não podia mais fazer academia. Não que eu estivesse fazendo, mas tô falando, não, nem se eu quisesse poderia. Mas assim, isso estou falando antes, tá? Aí a gente falou com um dos professores da natação para que ele fizesse um personal online. Aí a gente começou a fazer. Depois a minha esposa começou a ficar um pouco de lado, né? Porque ela tinha o trabalho dela, ela é psicanalista e tal. E eu continuei fazendo as aulas com ele online. E aí eu fui sentindo uma recuperação dos movimentos, de força, tudo. Aí a gente começou a fazer. Eu fazia no apartamento, aí o apartamento tinha a academia do prédio. Aí eu descia na academia do prédio, comecei a fazer exercício de força, de peso, de fazer outras coisas, outras atividades que ele ia passando. E aquilo foi aumentando a minha resistência, a minha força, porque aí eu falei com a minha físio. Eu falei pra ela, falei, uma coisa é meu equilíbrio, que nunca foi 100%, mas eu continuo trabalhando e tal. E até os exercícios que ela passa pra mim também não são fáceis. Não são exercícios super fáceis. São exercícios para me deixar incomodado, para realmente ter uma mudança, ter melhoria cada vez mais, tal. E aí eu falei pra ela, eu falei, eu acho que o meu problema não é equilíbrio. O equilíbrio eu tenho, tá melhorando, mas tá faltando força. E aí eu comecei a fazer um fortalecimento muscular mais ativo, mais focado, principalmente nas pernas. Teve até um personal que fez serviço na ABEM, né? Eu fiz neuromodulação, inclusive eu recomendo. E ele é um personal da Bluefit, né? E aí ele me orientou, falou, trabalha mais a perna, porque a perna vai mandar hormônios para o braço. Então o braço não precisa tanto quanto a perna. A perna é melhor ainda do que o braço. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu comecei a trabalhar mais a perna, tudo. Hoje eu realmente eu sinto as pernas
não vou dizer tão fortes, mas resistentes, né? Eu consigo andar muito sem sentir fadiga, sem sentir cansaço, e eu sinto numa boa, eu vou andando numa boa, eu não tenho limites, assim, eu vou caminhando e vou trabalhando isso sem dificuldade. Então é uma recomendação que eu faço que é o a gente estava falando, um passo de cada vez. Eu não ia poder andar na época que eu estava com um equilíbrio muito ruim, porque eu não conseguia andar. A minha fadiga, eu tinha que sentar, eu tinha que parar, teve dias que eu ficava arrastando os pés no chão, andando na rua, eu estava arrastando os pés. Eu tive que parar, eu tive que sentar em algum lugar, sentei no chão para segurar um pouco a onda, porque a fadiga estava forte, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter a cabeça num lugar para sentir e falar, calma, um dia vai parar, a gente vai trabalhar, mas não é da noite pro dia, não. Olá, queria agradecer a Estela, a Aurora, a mãe do Heitor, né? E dizer, né, as pessoas que estão entrando, né, como foi importante, né, a minha família, né? Minha família É verdade. foi fundamental, minha esposa. Por falar na sua esposa, você tá rindo pra ela que eu sei. Ela tá muito mais nervosa com que a gente. Tá, Eu vou querer entrevistar ela junto com você aí. vem cá, Arthur, venha. Vem cá, moça. Venha, Vem cá. Ana. Vem. Ela está preocupada que Arthur pode não deixar, né? Mas ele vai Venha ele colaborar. também. Vem cá, Arthur, venha. Chama o Arthur também. Cá, fica aqui com o papai. Venha, senta aqui no colo. Não, tá vendo? Venha, venha. Deixa a mamãe sentar aqui. Oi, Arthur! Oi, Oi, Alan. Oi, pessoal. tudo bom? Vocês não vai deixar tudo. Fala, conta Vem pra cá. gente. Conta, Não vai deixar, não. Oi, pode falar. conta pra gente rapidinho. Como que foi o seu diagnóstico? Porque a gente fala, eu brinco assim, quem tem a esclerose não sou só eu, minha esposa também tem. Então, assim, o diagnóstico não é só meu, também é seu, né? Como que foi isso para você? Quais os receios, os medos, o enfrentamento que vocês duas, eu falo da minha esposa e de você, são duas guerreiras, né? Porque aguentar essa questão toda, né, relacionada à esclerose é complicado. A ficha demorou muito para cair. Hum, Demorou muito. Até a gente hum, passar pelo primeiro profissional, ele ter dado o diagnóstico. E aí ele deixou a gente bem à vontade de procurar outros profissionais e aí passar por uhum. mais dois. E ainda demorou para cair a ficha. É, Porque é né? bem difícil, porque abala, né? Acaba abalando todo mundo, o emocional da gente fica abalado. É E aí verdade. até você digerir essa situação toda e dizer assim, não, veio, tá aí, agora o que fazer? Cuidar, tratar. E foi o que a É gente isso aí. buscou sempre, continua buscando, sempre, a cada dia, né? E graças a Deus, Neto é bem disciplinado, né? Como ele mesmo diz. Uhum. E eu sou prova disso, né? Que eu vejo ele acordando de, de domingo a domingo, 4 da manhã. Fala, Mas Neto, volta pra eu cama. ali na corrida, já chega a ser tanto que já tô pegando o pé. Rapaz, calma, calma, fica mais um pouquinho na cama. Mas isso é bom ele ter esse foco, porque faz toda a diferença, né? É Para verdade. ele, para todo mundo, né? Que a gente tá vendo que ele tá bem, né? E isso deixa a gente bem também, né? O que é Verdade. bom para a gente também, viu? Verdade. É isso. E qual foi que receio que você tinha, o medo assim que você tinha em relação a ele? Porque assim, ele também pensou assim como eu também, né?
de que poderia ser uma coisa sem volta, né? Ser sem... Exato. O receio, o medo era de evoluir para o pior. Porque o médico foi bem claro, ó, ele pode melhorar, como também pode piorar. Ele pode ficar sem andar, ele pode atingir algumas outras partes do sistema dele, né? Nervoso central, que Sim. pode acontecer isso, aquilo. Então, aquilo ali foi... Então, o medo era dele piorar, ficar numa cadeira de roda, ou E surto a qualquer momento, né? e ter surtos a qualquer momento, porque ele trabalha viajando, trabalha na estrada, né? Pensei, e como é que vai ser isso? O cara trabalha viajando, tá ali na estrada, de repente tem um surto e, né? Então o medo era esse, mas graças a Deus a gente conseguiu superar isso tudo e, e estamos aí, firmes e fortes. E esse meninão que tá aí veio depois, né? Depois do diagnóstico, né, Neto? Não ouvi. Não ouvimos. Esse rapazão aí veio depois, né? Ele tem 5 Veio anos, bem você já tem mais? depois. Bem depois. É, Veio né? pra minha Que também é um receio, né, Neto? Isso. Estou aguardando iniciar um tratamento com medicamento para Eu realizar tava os lendo agora aqui, Wagner. o Wagner. Interessante, Wagner. Mas quando você receber o início do tratamento, não relaxe não. Faça, viu? Realize. É isso aí, é isso aí. Eu sei que vai doer que eu falo não é doer no músculo, é doer um pouco na alma, porque a gente se sente um pouco limitado, né? Mas calma que é normal, não é um problema, é uma coisa normal, é um processo normal. E tudo bem, a gente teve até no começo você estava falando de que a gente questiona, fala assim, por que eu, né? E aí eu brinco, eu falo assim, já teve alguns casos que perguntaram, né? Aí eu falei assim, por que não você? Não é por que você, por que não? Porque você se acha então a, o alecrim dourado, minha esposa fala isso. Por que não? Porque o que você tem de tão especial que poderia impedir? Né? Simplesmente a gente tem, faz parte, né? E que É o que isso. não pode é a gente se entregar para isso daí, deixar a esclerose tomar conta e a gente se entregar e falar, não, que ó céus, ó vida, ó azar. Não, a gente tem que fazer e a gente faz, né? Eu acho que não importa o que faça, mas tem que fazer alguma coisa, né? Não pode parar de trabalhar, que é o que você estava falando de trabalho. A gente não pode ficar ocioso, né? Simplesmente deitar a cabeça na cama e deixar passar. Não, você tem que ir fazendo, né? O Neto faz até demais, né, Neto? 4 horas da manhã você levanta, pô. Minha rotina é 4 horas, saio com a cachorra e depois vou fazer meu treino, né? Uhum. E depois fazer minha atividade laboral. Mas, como você falou, né? Por que não comigo? Então, É, foi também com isso que eu procurei me desafiar. Quando alguém falava que eu não ia conseguir realizar alguma coisa, eu tenho que buscar alternativas. E fui uhum. nessas alternativas, né? No dia a dia, me aperfeiçoando, até eu me Sim. tornar, como eu te falei, né? Ultramaratonista. Hoje eu realizo aí, a maior prova que eu realizei foi em 235 quilômetros, Uhum. correndo, né? Mas tem um desafio aí, dia 2 de julho agora, que é a Independência da Bahia, onde eu vou estar correndo em Salvador 12 horas. Legal. 12 horas, 6 da noite às 6 da manhã, essa prova. Aí as pessoas me perguntam, mas como isso? Sem parar? Não, gente. Tem todo o preparo, né? Essa semana eu estava trabalhando minha parte mental, né? Tá, Porque tem que ter aquele preparo. Você sim, chega um momento, né, que tem um cansaço, sim, mas quando você está com a sua mente trabalhada, né, você consegue. Então,
como é que funciona? Às 6 da noite vai dar a largada para as pessoas que vão fazer às 12 horas. E como é que eu faço? A cada 2 quilômetros eu bebo, eu me hidrato. A cada Hum, 20 eu dou uma parada obrigatória. A gente fala de 5 minutos, às vezes 2, onde a gente faz uma alimentação, né? Um suplemento. Eu até tenho uma ajuda aí da empresa Tia Sônia, né? Que tem uns suplementos, sim, né, mais sim. cereal, granola e parte de amendoim. Então, tem toda essa logística, né, de Uhum, preparação para que eu possa realizar e me superar. Então, vou correr 10 quilômetros. Tudo bem, mas de forma coerente, de forma trabalhada, né? uhum, E quando você faz dessa forma gradativa, você chega e almeja e alcança o que você quer. Então, eu uhum. tenho essa prova, né? É a prova foco que a gente chama, que eu vou estar realizando. Neto, e como é que estão os treinos? Duro, de dor na perna, porque para a gente estar realizando isso, tem que ter, né, aquele condicionamento e preparo. É É, musculação, é. é treino de ladeira, é um preparo de sentir um pouquinho dor, sim, sim. Sim. E a fadiga? Não. É o que eu falei, né? Já falei em outras lives. Quando eu comecei a fazer atividade física, eu notei que estava tendo equilíbrio dos sintomas que eu ainda tinha, a fadiga, Uhum. formigamento, foi equilibrando e eu consegui superar isso. Você nunca mais teve fadiga? Eu posso ter tido em prova, sim, mas eu consigo controlar isso. Formigamento, você nunca mais teve? Tive, sim. Eu tive um momento de estresse no início do ano. Eu tive um pouco de formigamento, mas eu consegui contornar isso. Então, não quer dizer que você nunca mais vai sentir nada. Você é um super-herói, você é, Não, a é, pessoa é, blindada, né? Blindada. Não é assim, gente. O que não, que eu falo para as pessoas que me conhecem? Você vai trabalhar seu corpo, né, para que você consiga superar aqueles momentos de dificuldade, porque você pode ter um exatamente. momento de dificuldade a qualquer momento. E você Sim, tendo um condicionamento melhor, você se alimentando bem, você usando as medicações, você vai estar conseguindo uma performance melhor de quem não faz nada, de quem está na estaca zero. É isso que eu sim, quero colocar e falar para as pessoas sim. que estão assistindo também. É isso aí. Vou aproveitar aqui, vou agradecer aqui todo mundo que está aqui. Vi Tem aqui a o pessoa Wagner, né? O ilustre, Wagner está participando uma amicíssima bastante. de minha esposa, viu lá? Entrou uma amicíssima de minha esposa aí, Cristiane. Ah, é? Ah, A Cristiane. Anne, ela entrou aí, ela não enxerga nada, mas eu estou falando. Tem outras duas pessoas que entraram também, mas agradecer a todos presentes aqui, né, que é muito importante. Como eu falei, é um conjunto que vai somar para que você que tem esclerose, você aí que está É isso aí. foi adolescente, esteja fortalecido. É a mesma coisa. A gente está aí no, no momento difícil, né, de Covid, Uhum. mas está com a vacina, está se cuidando. Então a gente É. tem que se cuidar, porque pode pegar Covid, mas vai estar Vai estar mais forte, protegido. né? Então, Vai estar forte. isso, a medicação, a alimentação, a atividade física vai nos É. auxiliar para que a Eu, gente eu, tenha aí uma melhor performance. eu digo que a gente tem uma tríplice de coisas, né? Que é médico, alimentação e exercício físico. São as três coisas. Não pode faltar, não pode parar. A gente não tem essa possibilidade de ter essa opção. Eu digo assim, teve um momento, um tempo atrás, que eu e minha esposa sempre a gente fez natação, né? A gente começou a fazer um pouco antes, não, em 2019, não, 2018 a gente começou a fazer natação juntos, né? E aí tinha dia que, tá muito frio, eu não vou não. Aí a gente não ia. E a gente ficou, teve vezes que a gente ficou 3 meses sem ir. Hoje não tem essa opção, não pode mais. Então, assim, eu não, não é opcional. É aquela coisa.
o exercício físico para nós, esclerosados, passa da possibilidade de opção. Aquele tiquezinho lá de opção, não tem. É obrigatório, né? Então, seja lá o que for, tem que fazer, seja o que for. Seja caminhada, seja corrida, seja nadar, seja fazer uma hidro, fazer qualquer coisa. Tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar simplesmente parar, não, semana que vem eu vou. Semana que vem, mês que vem, olha, com certeza, academia, já paguei até a inscrição. Pagar não é fazer exercício. Pagar é só jogar dinheiro fora. Você tem que fazer, né? É aquela coisa que a gente tem que se forçar. A gente tem que colocar uma meta, que você falou, metas diárias, e cumprir. Se não cumpriu, por qualquer motivo que seja, não tem problema. De repente teve algum problema pessoal, alguma coisa que impediu. Um dia tudo bem, 2 não. É aquela coisa. E vou complementar ainda mais o que você falou aí um pouquinho, né? Você falou a Uhum. pirâmide, né? Alimentação, atividade física, medicação e nossa base, que é Deus e família, né? Porque Sim. eu estou aqui, né? Mas, volto a repetir, todo o aparato, né? E aí, por isso que a gente está aqui, né? Falando a importância que, em minha vida, né? Quando eu fui diagnosticado, e também na sua, a Uhum. família como fundamental, né? Sim. Foram meus pais, amigos, primos, tia, meus irmãos, e minha sogra, cunhada, todo mundo se mobilizou, né? Procurou entender mais do assunto, Uhum. porque às vezes a pessoa não sabe, não entende, e quem está diagnosticado ali está sentindo, tendo os sintomas e acha que é corpo mole. Não é, gente. E agradeço muito, né? Primeiro que minha esposa está fazendo essa. Ela não é de falar. Foi um desafio, né? Hoje aqui a gente está se superando, porque eu acho que é a primeira live, viu, Elana, que ela está participando. De todas que eu já realizei, eu entendo, a gente tem que respeitar as pessoas, Sim, mas lógico. o que ela está fazendo aqui é um propósito para ajudar outras pessoas, né? Ah, Que as famílias que estão aqui, se alguém tem algum parente, né, que tem esclerose, possa estar entendendo mais, buscando, né, ajudar. Ajudar o quê? Em dinheiro? Ajudar comprando alguma coisa? Não, gente. não, Às vezes é o afeto, o carinho, né, a compreensão, ou tá junto. simplesmente conversar, né? Simplesmente estar lá. Isso, Uma coisa que eu isso. falei, eu já pensei nisso, tava conversando até com minha esposa sobre isso. Muito se fala hoje em dia, mais ainda, né? Eu sempre ouvi isso, mas hoje se fala mais de empatia, né? Se colocar na dor do outro. Eu percebo assim, tem muita gente que tem esclerose e exige uma empatia do outro. Só que assim, o pessoal a pessoa tem empatia pelo, pela dúvida do outro, porque de repente, às vezes, as pessoas têm uma dúvida muito grande, um medo muito grande também, e uma dificuldade do que falar, né? Eu fico me imaginando assim, vamos dizer que um amigo chegasse e falasse, não, eu tenho qualquer tipo de doença. Eu não sei o que falar, porque eu não conheço a doença. Depois que você começa a entender mais, fica melhor, fica mais fácil você conversar com a pessoa sobre aquela doença. Só que enquanto isso não acontece, é uma dúvida gigantesca, né, pra gente. Então, também tem a empatia do outro lado, né? A pessoa precisa, de repente, se colocar um pouco no lugar do outro, porque o outro tá com medo também, ou em dúvida, ou simplesmente não sabe o que falar, né? Isso é. Alan, isso. Eu queria agradecer também aí a presença do Não, eu tava Antônio, né? vendo aqui. O Ele é Antônio, um é. guerreiro. Eu não sei como é que funciona mais live, né? Se é uma hora ela cai, Eu não não sei como é sei, que. viu? Sinceramente, eu não sei, viu, Neto? Mas eu queria, A gente Antônio, tá.
Ele fala A que é gente meu está fã, chegando aqui mas em que, 1 hora, quase. o Antônio fala que é meu fã, mas ele se superou, ele acho que realizou aí a maratona, né? Ah, que legal. Ele colocou isso como meta, ele falou, olha, quando fica 3 dias parado, ele já começa a sentir. É isso. A gente é É, igual bicicleta aí. Se a gente parar de pedalar, a gente pode enferruja, né? cair. Então, o Enferruja motor do também. carro tem que estar funcionando. Então, É nós temos esse verdade, motor nosso que a gente tem que trabalhar para que a gente não fique enferrujado. é Viu? Aí verdade. eu não sei se ela vai cair ou como é que... É, eu acho que tá ótimo também que a gente conversou. Foi bom para todo mundo que Não sei se tá tem alguma pergunta, assistindo. eu não vi se alguém fez alguma pergunta, mas Cara, eu tava qualquer tentando coisa ver no aqui, Instagram mas tá aí. não tem não. Então, se alguém quiser depois fazer alguma pergunta para É, mim, pode pode chamar ficar. chamar a gente no privado aí, alguma coisa, a gente vai conversando também. É Uhum. sempre bom aí. Eu agradeço muito o pessoal que está assistindo, que está participando, né? Eu vi aqui no começo que até vi que está online ainda, o Diogo. O Diogo pode se preparar que eu vou chamar ele também para a gente fazer uma live aqui no Scarolê, porque eu acho muito legal também a gente conversar muito desses. O Diogo, putz, daqui a pouco o cara vai ganhar ouro na Olimpíada e Diogo é tudo. banheiro, né? Parabéns, Diogo. Minha mãe aí também, viu? Ah, Agradecendo a minha também. presença. Ah, o Diogo tá aqui, ó. Acabou de mandar aqui. Tá Estou aqui. aqui, quero conhecê-lo pessoalmente. E quem tiver Eu também. em agosto, né, na Maratona em Movimento, Ah, estarei legal. lá, viu, gente? Com fé em Deus. Vai ser uma maratona para chegar, viu? Vou de noite, madrugada, vou de volta de madrugada, mas vamos lá. Vambora, vambora. Neto, eu quero agradecer Oi. aí a sua atenção, agradecer a Ana também pelo tempo de vocês. Eu sei que é uma correria para vocês também. Você está aí na luta aí para o novo desafio que em breve você vai executar com certeza e com méritos demais, né? Que você é demais também. Eu agradeço muito, eu parabenizo você pela sua vida, sua batalha e pelo que você é. Eu acho que você é um cara aí, um exemplo, não só para quem tem esclerose, mas para todo mundo. Qualquer pessoa, tenha ou não esclerose, você é um exemplo. É vocês aí, a família aí é um exemplo. Botaram aqui, ó, eu consegui botar. Agora foi recente. Teve a corrida Sesc e minha mãe, minha irmã, minhas sobrinhas, meu filho, minha esposa, todo mundo foi realizar. Isso é importante. Meu pai Olha, não foi porque ele estava aqui. olha Mas que legal. todo mundo agora faz uma atividade. Que bom, que Ninguém bom, parado na família. que bom. Até É meu isso aí. irmão, que dizia que não corria, hoje faz 10 quilômetros. Minha irmã faz 5, meu irmão faz 10. Olha que legal. Todo mundo tá animado no negócio. Que bom, Neto. Bota, até meu filho pedala 13 quilômetros, gente, 5 anos. Você tá de brincadeira. 13 quilômetros. Legal. Neto, meus parabéns de novo. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Muito obrigado, Ana. Obrigado aí, família. E a gente tá junto aí. Vamos que vamos. E vamos que vamos para essa esclerose aí ficar para trás, aí, voltar para correr, como você fala. Eu agradeço a você também, Ana, e a todos que se disponibilizaram, né, de pegar um Olha, tempinho para assistir, né, nosso bate-papo. Aqui não tem nenhum, como eu falei, né, não somos médicos, não somos palestrantes, mas estamos aí tentando ajudar, né, no nosso dia a uhum, dia, mostrando, né, um pouquinho do que fazemos. Porque é o que eu sempre falo e quero deixar essa mensagem, né, no final. Eu sempre procurei absorver as coisas boas, né, as é isso coisas aí. boas que agregassem para que eu continuasse e continuo, né, fazendo o meu dia a dia, meu dever de casa. É isso E aí. isso me ajudou, me fortaleceu. Então, não leve o diagnóstico como
eu posso dizer, um castigo, né? Uhum. Mas busque, através do diagnóstico, alternativas para que você possa lidar, né, e viver bem. Se você hoje não está andando ou está com alguma dificuldade de movimento, não crie aquela forma de, não vou conseguir. Um dia de cada vez, Não fica para pensamento baixo, né? positivo, É, né? E aquela autoavaliação. Será que eu estou criticando mais do que eu estou buscando uma alta performance em minha vida? O que eu estou fazendo? Eu estou me ajudando? Essa mensagem que eu queria assim, deixar para as pessoas, né? Aquela uhum. reflexão. O que eu faço para buscar meu melhor? Porque não É adianta a isso gente aí. estar falando aqui e a pessoa não querer e não buscar, né? Seria É isso aí. essa forma da gente estar concluindo aqui, né, de minha parte, É, de, como falou aí, ó, faça isso se mexer. É isso mesmo. Quem botou aqui, José, né? José. pois é. José. Então, é isso aí. Mexa-se, não fique parado. É. Só para concluir também aqui, a minha esposa colocou aqui para cuidar da saúde mental. Eu também concordo com isso. Eu sugiro todo mundo sempre ter aí um acompanhamento psicológico, né? Seja uma terapia, seja psicólogo, psicanalista ou psicoterapia, porque é interessante e é bom isso para a gente, né? Para a gente entender o funcionamento psicológico que a gente está colocando em relação à doença. Porque às vezes a gente se entrega, mas não é necessariamente só pela doença. A doença foi só um mecanismo para que a gente se entregasse. Então, de repente, a doença é só um detalhe. A doença é tratável. Isso é uma prova. A gente é uma prova. Felizmente, a gente é uma prova de que é tratável. E a gente consegue tratar a doença. Eu sei que é difícil, muitas vezes o medicamento, quem depende do SUS, falta, ou quem depende de plano de saúde, o plano de saúde cria um monte de empecilhos para aquilo lá acontecer. A gente sabe disso, né? E se as pessoas tiverem algum problema relacionado a medicamento, plano de saúde e tudo mais, eu tô aberto aí para, de repente, mandarem um direct aí, tô com problema, tal, não sei o quê. Eu não vou ser a solução. Eu, Alan, não sou uma solução, mas de repente eu posso dar uma orientação, uma indicação. Eu tive advogados que me ajudaram, tem a associação, a BEM lá, que também ajuda muito. Então tem vários mecanismos para tentar ajudar isso, né? E Infelizmente a aí, gente vive num país que dificulta a coisa da saúde. Isso daí não é de hoje, não é de ontem, mas é de muito tempo. Infelizmente a gente tem que lutar. e aqui na Bahia é Esperança Múltipla, é a Associação Esperança Múltipla de Salvador, Hum, que dá suporte, né, aos pacientes. Eu sou um braço, viu, Alan? Eu sou um braço deles aqui no interior, que né? legal, Eu que tento bom. auxiliar, né, algumas dificuldades que a gente vê com alguns pacientes de cidades pequenas, né? Que Uhum. ainda não conseguiram E a fazer uma medicação, né? consulta, Ah, medicação. é. Aí eu jogo lá na associação, né? E o pessoal ajuda. Que bom. Neto, vamos então descansar aqui. Vai descansar que amanhã você tem treino para fazer. Não quero atrapalhar o teu treino de Agradecer aí a amanhã. equipe do Agora aí, Rangel, o doutor Antônio também, Nogueira, um amigão. Ele Ah, agora, ele Rangel. corria comigo, agora entrou naqueles, eu esqueci o nome, não é caiaque não, é canoa, lá em Porto Seguro. Um dia desse eu vou fazer um treino com ele disso aí também. Ah, é? Vamos Viu? que Mais um vamos. abraço e muito obrigado aí, viu? Valeu, E Neto. obrigado a todos Obrigadão. aí também. Um abraço. Fica com Deus vocês aí, tá bom? Tchau. Tchau. Vamos Tchau, botar esse gente. troço de concorrer. Tchau. Vem tchau, Arthur. Vem cá dar tchau. Eu falo sempre M é vida. Você tirou Tchau, foto? Arthur. Você tirou foto? Fiz, vai tirar foto. Vai. Tira uma foto da gente, todo mundo. Peraí.
Um, dois, três e tirei. Gratidão a todos. Valeu, Neto.